Depois de 2 anos, a Samsung resolveu atualizar o seu tablet de entrada. Começa a sair de campo o A9 para dar lugar a esse cara, o A11, modelo focado em trazer o melhor custo-benefício possível para quem quer economizar. Eu tenho usado ele na minha rotina nos últimos dias e vou te falar agora todos os pontos positivos e negativos de investir no modelo mais barato da coreana. Depois, claro, de te lembrar de conhecer nosso grupo de ofertas, onde a equipe toda aposta diariamente as melhores promoções desse tablet super procurado no Brasil. Já são mais de 170 mil participantes que não precisam se preocupar com nada, só esperam a notificação do desconto chegar na mão deles. Para conhecer mais é só escanear o QR Code aqui na tela ou entrar pelo site escolha.cc/grupo. E agora, bora falar de tablet barato logo depois da vinheta. Sempre que falamos de um modelo de entrada aqui, a receita costuma ser a mesma. Eles são baratos porque têm seus cortes de produção. Alguns ainda trazem uma tela melhor, porém em construção eles sempre trazem materiais mais básicos. Outros focam em uma aparência mais premium, mais um processador mais simples, com menos memória e tudo mais. Também existem modelos iguais à linha A da Samsung que economiza em tudo. Porém, trazem sim os menores preços do mercado brasileiro, os tornando os modelos mais vendidos do país ano a ano. Talvez seja por isso, aliás, que a coreana seguiu aquela velha filosofia de não mexer no time que tá ganhando e trouxe praticamente a mesma construção do A9 base. A única novidade aparente, na realidade, foi a cor do A11, que vai para um lado mais prateado brilhante, enquanto seu irmão mais velho tinha um cinza grafite. Fora isso, o corpo do aparelho continua minimalista, com a traseira inteiramente em plástico, com 2 linhas nas bordas superiores e inferiores e o logotipo da Samsung indicando o uso na vertical. Ao longo das bordas retas, além dos convencionais botões de volume e energia, sem o sensor de impressão digital, vale mencionar, temos uma entrada para cartão micro SD expansível de até 2 TB. Também tem conexão para fone de ouvido e apenas 2 saídas de áudio. Todavia, a qualidade dela não é ruim. Não é aquele som que emociona, tá bom? Mas entrega um resultado estéreo agradável com suporte ao Dolby Atmos para conteúdos compatíveis. Tá dentro do esperado para a categoria, mas caso você esteja em um ambiente mais barulhento, um fone vai ser a melhor pedida. Na minha rotina, usá-lo para assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, enquanto eu lavava a louça, foi super tranquilo. Mas ficar com ele no colo requer um pouco mais de cuidado, porque é relativamente fácil você tampar a saída de som inferior. Fechando o conjunto multimídia, é na tela que temos a principal novidade desse ano. Eu tô falando da taxa de atualização de 90 Hz, que passa a ser o mínimo encontrado em todos os atuais aparelhos da coreana. Isso quer dizer que, independentemente do modelo que você escolha, desse mais baratinho até o topo de linha, as animações do sistema, de uma forma geral, serão mais fluidas. Particularmente eu adoro esse padrão e acho que todas as fabricantes poderiam fazer o mesmo, tendo em vista que os painéis de 90 Hz não são mais tão caros quanto há alguns anos. Nas cores, todas estão equilibradas e agradáveis para um uso casual. Foi-se o tempo em que a Samsung nos entregava imagens absurdamente saturadas para passar a ideia de qualidade. Ainda bem, né? Por outro lado, um ponto chato é que todas as outras características do display repetem as do A9. O painel é um TFT LCD de 8,7 polegadas, com resolução de 1340 por 800 pixels, sem suporte a S Pen. Confesso que eu gostaria de uma tela pelo menos Full HD por aqui, porque embora os caracteres tenham uma leitura boa, a pixelação nos mesmos é notável em alguns momentos. Talvez a escolha pela baixa resolução tenha se mantido por conta do processador fraco, que também não mudou. E na minha opinião, foi um dos pontos que mais me desapontou desse tablet. Ele vem equipado com o MediaTek Helio G99, um chip intermediário de 2022 que foi bastante elogiado pelo seu desempenho lá na época dele. E também é muito usado em modelos de smartphone desde então. Mas a verdade é que ele está sentindo o peso já da idade e volta e meia dá uma rateada para rodar o Android mais atual. Some a isso aí 4 GB de RAM e principalmente 64 GB de armazenamento e temos uma quantidade muito abaixo da ideal para os dias de hoje. Eu volto a elogiar a atitude da Samsung de aumentar o ponto de partida das suas telas por os 90 Hz, mas seria ótimo se isso também se repetisse no armazenamento, iniciando sempre em 128. Para você ter uma ideia, eu até precisei fazer umas mudanças nos aplicativos que usamos de bateria de testes, porque nem todos couberam nesse espaço aqui limitado. Por exemplo, você vai ver que não tem aqui teste de Gate Impact, porque ou era ele ou todos os restantes dos aplicativos que usamos. Mas antes de entrar em teste de desempenho e usabilidade com o A11, deixa eu te lembrar das 2 formas de economizar comprando qualquer tablet Android. A primeira
primeira é usando o comparador Escolha Segura, nossa ferramenta para Android e web que te ajuda a checar o histórico de preços, aplicar cupons e configurar alarmes para você ser avisado assim que o produto que você tanto quer chegar no preço que você pode pagar. A segunda dica é entrar no já citado grupo de ofertas, onde postamos diariamente os melhores descontos desses caras assim que eles saem. Então você não tem trabalho nenhum, é só esperar a notificação que ela vai chegar na palma da sua mão. Para entrar, basta ler o QR Code aqui na tela ou entrar pelo site escolha.cc/grupo. Agora, bora voltar pro vídeo. Bom, dá pra falar com certa facilidade que o principal desafio do meu dia a dia com o A11 foi lidar com o G99 e os 64 GB de espaço. Óbvio que ele não é tão limitado quanto os modelos duvidosos que passam por aqui no escolha insegura, nem perto disso. Mas alguns engasgos foram constantes toda vez que eu tentava fazer algo mais pesado. E entenda pesado como qualquer coisa que exija mais da GPU, como rodar jogos ou qualquer tipo de edição. A multitarefa, por outro lado, foi uma experiência relativamente tranquila para um modelo de entrada que nem conta com DeX. Nesse ponto, o fato do G99 ser um octa-core ainda deu um gás para ele, porque eu cheguei a abrir 8 aplicativos simultaneamente sem grandes problemas. Colocando em números, o A11 ficou na casa dos 520 mil pontos no AnTuTu e 2029 pontos no Geekbench 6 em multicore. Já em single core e na GPU foi quando os números deram aquela caída, respectivamente 728 e 1473 pontos. Isso resulta, na prática, em engasgos aparentes em qualquer joguinho da Play Store que tenha um gráfico 3D minimamente mais complexo. Por exemplo, ele roda bem um Brawl Stars ou o Wild Rift. Mas se a gente abre um EAFC, aí a experiência fica consideravelmente mais truncada, mesmo com os gráficos no mais baixo possível. O game nem permite você aumentar o FPS nas configurações. No Asphalt Legends, até conseguimos selecionar os 60 quadros por segundo, mas os gráficos necessariamente têm que ficar lá no baixo. E mesmo assim, volta e meia você vai presenciar alguma queda aí de quadros. Então assim, dá pra jogar por aqui? Até dá, mas não é aquela experiência ideal. Onde ele brilhou mesmo na minha rotina foi sendo usado como uma central para o consumo de conteúdos. Ler textos e assistir vídeos nesse corpo pequeno é bem mais confortável e super funcionou para mim. O único ponto que eu acrescentaria foi a falta de uma capinha para conseguir mantê-lo apoiado na horizontal. Então sempre o deixei encostado em algum objeto. Fora isso, o uso em atividades simples, sem muito compromisso com produtividade, sempre foi 10 de 10. O mesmo não pode ser dito, no entanto, sobre a dupla de câmeras dele. O conjunto é formado pela mesma lente traseira do A9, com 8 megapixels, que grava em Full HD a 30 quadros, cujo principal recurso é um autofoco que nem funciona tão bem assim. Ele também tem uma frontal que evoluiu de 2 para 5 megapixels. De uma forma geral, ambas sofrem dos mesmos problemas. Basta a luz ficar um pouco mais fraca que a qualidade cai bastante. Ele fica borrando o rosto das pessoas para tentar disfarçar um granulado que seria evidente numa imagem mais nítida. Nem de perto é um conjunto útil para ser usado profissionalmente, mas para escanear documentos em condições ideais e para fazer chamadas rápidas com amigos ou parentes, não é uma qualidade impraticável, embora seu smartphone provavelmente seja melhor que isso. Por outro lado, um ponto onde o A11 se equipara aos smartphones é no consumo de bateria. Nos cenários mais simples, que eu comentei serem os melhores, ele consumiu cerca de 9 a 11%, e quando exigimos mais para rodar algum jogo, os valores sobem para casa dos 13 aos 17, a depender do título. Assumindo que ele não é um modelo pensado para longas sessões de uso, é aceitável pensar que essa autonomia chegue próxima dos 3 dias em um cenário casual, igual ao meu, apenas com pequenas sessões durante a sua rotina. O consumo para mim foi mais que o suficiente. O que não me agrada em todos os modelos da Samsung, inclusive, é o carregador de apenas 15 watts que vem na caixa. Além de fraco, o cabo dele também é bastante curto. Isso quer dizer que provavelmente você vai precisar recorrer a cabos mais longos, caso queira carregar equipamento enquanto fica com ele no sofá ou na cama. Com esse problema resolvido, agora é esperar algo próximo de 2 horas e 13 minutos para ir de 0 a 100%. É um tempo dentro da média da categoria, mas que infelizmente não pode ser encurtado por conta da falta de suporte a tomadas mais potentes. No fim, dá para dizer que o A11 nada mais é que um A9 com uma tela melhorzinha em taxa de atualização. Em todas as outras características, a Samsung foi conservadora e repetiu os componentes do anterior, inclusive os 64 GB de armazenamento e o mesmo chipset, que eu considero os maiores erros por aqui. Então eu acho que ainda dá para você segurar um pouquinho na atualização. O A9 ainda existe no mercado e é o mais vendido no varejo brasileiro e pode ser encontrado no momento de produção desse vídeo por R$ 680,
contra 764 lá do A11. É um valor bem próximo, é verdade, mas assumindo que o público desse tablet normalmente está pensando em economizar ao máximo, não tem problema ainda ir na opção mais antiga. Daí vai de você escolher pagar um adicional de 80 ou 90 reais a mais para ter uma imagem um pouco mais fluida. Por isso, vou deixar os links dos dois aqui na descrição. Mas é legal saber que a experiência com ambos será igual. Qualquer jogo, mesmo que leve, provavelmente não alcançará os 90 Hz. E tanto o armazenamento quanto o processador limitado te impedirão de fazer coisas muito mais pesadas aí no seu dia a dia. Mas assistir um videozinho, tomando um café e lendo um PDF, aí sim vai ser bem tranquilo. Ótimo para faculdade também. Mas agora é a sua vez. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse tablet. Quem já tem, coloca a sua opinião também. E não se esqueçam de deixar o curtir no vídeo e se inscrever aqui no canal. Por hoje é só, até a próxima.